Boa noite, seres de luz, bem-vindos a essa live. Boa noite, pessoal. Que nosso Pai Celestial nos abençoe e nos ampare agora e sempre. Boa noite! Ho, ho, ho! Opa, vamos mais um encontro. Hoje um encontro especial, né, gente? Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E sim, é um encontro muito especial. Dia 24 de dezembro, né? Será transmitida essa live, não tão live assim. E temos a presença maravilhosa aqui do tio André e do tio Enoque. Gente, não tem nem o que falar, né? Maravilhosos! Isso aí, gente. Uma live não tão live assim, mas com estudo e muita reflexão nessa noite aí tão especial, que é o dia, né? Véspera de Natal. Isso aí, gente. Então vamos lá. Espero que sim. Espíritos encarnados nos acompanhando, né? Porque normalmente na véspera de Natal é todo mundo e daí a família, né, gente? Mas aí já põe lá para assistir com a família também, né? Aprender Exatamente. mais sobre os ensinamentos aí da doutrina dos espíritos em família. É isso aí. Vai cozinhando aí, escutando a gente, refletindo e pensando, né? Todos juntos. Pitadas de amor no Peru, pitadas de açúcar, se puder, se não puder, não coloque açúcar, mas esbanje amor, esbanje carinho. Então, gotas de adoçante. É. Mas é É, isso aí. Muito amor, muito carinho, muita vibração, muita energia boa, né? Vamos Exatamente. trabalhar isso daí para a gente ter um Natal melhor do que tivemos no passado, é isso aí. né? Nada melhor do que começar com uma reflexãozinha, né? É isso aí. Então vamos lá fazer a nossa reflexão inicial com minutos de sabedoria que nos acompanham durante todos os dias desse ano, né? E vamos abrir lá no pensamento 119, 119, que diz o seguinte: não perca sua calma, não se deixe dominar pela cólera, que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Contenha-se o mais que puder. Um simples raio de cólera pode destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho. Procure dominar-se. Quem sabe se a pessoa que o ofendeu não está doente? Não perca sua calma. Seu fígado é demais precioso para que você o estrague. Então, vale a lembrança de que não é só o que a gente ingere, né? Só o que a gente come que faz mal para o fígado, para o nosso corpo. É ou não é, Enoque? É o que a Exatamente. gente pensa, é o que a gente nutre, não é? A gente começa a ter um monte de problema. Problema de estômago, problemas no fígado e por aí vai, não é? Então, precisamos ficar atentos. Ah, mas eu tenho um problema de fígado, mas eu não bebo nada, não como nada pesado. Mas será que os seus pensamentos não estão pesados? Não é? Então vale a pena essa reflexão, muito boa reflexão. E essa reflexão nos leva, né, a fazer com que nós olhemos para dentro de nós, que façamos essa reflexão. E essa reflexão, ela vai nos levar, nos conectar aos nossos irmãos superiores, ao nosso Pai Celestial. E essa conexão é pensar em Deus, essa conexão é aproximar-se de Deus, e essa conexão é falar com Deus. E quando a gente fala com Deus, nós não injetamos, não jogamos para dentro de nós
essas angústias, esses pensamentos difíceis, pesados, né? Nós refletimos para dentro de nós e para o próximo, para quem está próximo, esse amor, né? Esse carinho que deixa de ser até aquelas doenças que nós chamamos de psicossomáticas, né? Que vai juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né, André? Aí depois Opa, dá um embrodo total na gente, né? somáticas, né? Vão se somar. A gente tanto soma coisas boas, como também somamos coisas ruins. A diferença é que as coisas boas nos levam e nos trazem coisas ainda melhores, e da mesma forma as coisas ruins, né, nos levam e nos trazem coisas também ruins. Então, muito boa reflexão, observação do Enoque, viu, Enoque? Obrigado aí, foi muito bom. Estamos à disposição, meninas. Isso aí. Então, antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece? Vamos fazer uma prece? Nesse sentido, né, nesse momento em que compartilhamos sentimentos mais salutares, nesses momentos onde vibramos o natalício de Jesus, pedimos a Deus, nosso Pai Celestial, que as tuas bênçãos recaiam sobre nós e todas as famílias, todos os corações, que de uma maneira ou outra nós influenciamos ou somos influenciados. Que as bênçãos do Pai Celestial recaiam sobre todos os corações que estão compartilhando esse sentimento de amor, esse sentimento do nascimento de Jesus, esse sentimento leve e suave. Que Deus, na sua infinita bondade, permita que os Espíritos Consoladores adentre aos lares, conforte corações, alimente as esperanças, que nós, na nossa simplicidade, na nossa humildade, passemos a seguir mais os ensinamentos de Jesus, que nós possamos ouvir os recados que os nossos mentores, os nossos espíritos protetores nos alertam, que possamos, como diz a canção, amar mais do que ser amado, perdoar mais do que ser perdoado. Assim, Pai Celestial, na nossa simplicidade, na nossa humildade, na nossa ignorância, pedimos que sejamos intuídos nesta live e que as nossas palavras e os nossos sentimentos possam adentrar a corações, fortificando, esclarecendo, auxiliando e amparando. Assim, Mestre Jesus, pedimos a permissão para iniciar os trabalhos desta noite. Que Jesus nos ampare e nos envolva agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, gente. Então, bora começar com o nosso estudo do Evangelho? Nós estamos, então, no capítulo 3, que tem o título de Há muitas moradas na casa de meu pai. E nós vamos estudar os itens 3 a 5, que tem como subtítulo o seguinte
tema, né? Diferentes categorias de mundos habitados. Ou Diversas categorias de mundos habitados. A gente aí tem editoras, edições diferentes, mas no fundo a essência é a mesma. E para começar, vou ler aqui o primeiro item, o item 3, que diz o seguinte: do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é total material. As paixões reinam soberanamente, e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é total espiritual. Quer comentar algo inicialmente, Enoque? Fica à vontade. Tá, eu vou, dentro desse parágrafo, né, e nós estamos falando de muitas moradas, né, na casa do Pai, né? Deus, que nos criou simples e ignorante, né, nos colocou num mundo, naquela galáxia do lado esquerdo, chamado planeta Terra, né? E nesse sentido, existem várias classificações de mundos. Tem os mundos superiores, os mundos inferiores, né? E nós temos aqui na Terra, né, esse planetinha, né, que tem ali o seu grau de moralidade física, né, e também moral. Então todos nós estamos colocados aqui neste planeta, neste mundo de expiações e provas, né, para cumprir, né, um objetivo ao qual nós nos comprometemos na erraticidade. Então, nessa vasta imensidão, né, da casa do Pai, nós estamos aqui no mundo habitado, né? Existem outros mundos, né, que nós vamos ver para frente, que eles têm a necessidade de progredir. E na necessidade de progredir, né, outros corações que estão mais adiantados vão influenciar para que esses mundos progridam. Manda lá, André. Maravilha. Não, maravilha. Eu queria saber, se alguém chegasse para você, Enoque, e falasse assim, ó, na casa do meu pai tem muitas moradas. Você ia falar o quê? Eu quero alugar uma casa, eu posso pagar bem, é isso ou não? Será que a gente conseguiria com dinheiro, com bens, não, alugar uma casa? O que você acha? A gente não pode confundir, né? Com moradia do pai, né? Com morada do pai, com moradia terrena, né? Moradia terrena é uma coisa, e morada do nosso Pai, que são várias moradas, né? Porque tanto é que Jesus fala assim, né? Na casa do meu Pai existem várias moradas, né? Então ele coloca casa, morada, ele fala assim, eu ainda vou te ajeitar um lugar para mim, para você e para nós, né? Esse nosso governador, né, da terra, ele falou assim, olha, eu vou ainda preparar um lugar para você. Isso significa que nós temos que melhorar. E quem falou isso, né, é aquele irmão que pega a gente assim e fala assim, ó, não turbe o seu coração, acredite em Deus, creia em Deus e acredite em mim também, creia em mim, né, porque na casa do meu Pai existem várias moradas. Muito bom. E também a moeda vamos chamar entre aspas, de compra para uma determinada morada, ela é exatamente a nossa evolução. Exato. Não adianta nós tentarmos, não existe como negociar isso.
A nossa morada, ela vai estar de acordo com a nossa condição evolutiva, moral, especialmente intelectual, né? A nossa evolução. É isso que vai determinar onde nós estaremos, onde será a nossa morada. Ela vai estar alinhada com a nossa condição moral. Então, é importante que a gente saiba que tudo depende de nós. André, Numa escola, né? Oi, querido. André, me diz uma coisa. Será que a Terra ela consegue se transformar sozinha? Não, então vamos lá. Boa, boa. Então, só para concluir, é como numa escola, você vai para a série acima se você fizer por onde, não é? Se você não fizer por onde, o que acontece? A gente repete, não é? Ou, dependendo da sua condição, você pode até ir para, por incrível que pareça, em algumas situações, se você demonstrar que não tem condição mesmo, você é capaz de até ter que voltar numa série anterior para poder aprender o básico para continuar os seus estudos, não é? Então, funciona mais ou menos assim. Agora, a Terra sozinha ela não vai conseguir. Ela depende de quem? Dos seus habitantes. Não é? Então, depende dos seus habitantes. É isso, Enoque? Exatamente. Tem até uma música que fala assim: depende de nós, se esse mundo ainda tem jeito, apesar de que o homem tem feito. Já estava até entrando no clima. Bem natalina a música. Então, Gostei. Toda vez que você cantar, eu vou fazer isso, tá? Vai entrar no ritmo. Mas é ótimo, isso mesmo. Depende da gente. E agora, o nosso mundo, ele não é exatamente só o mundo físico circunscrito. Não é? Cada um, a leitura vai nos mostrar isso também, para frente com os estudos, é o mundo em que nós criamos. Não é? Então, tem gente que fala assim, nossa, minha vida parece um inferno. Você criou um mundo em que você parece que o seu mundo é aquele mesmo. Meu mundo é maravilhoso. Então, é uma pessoa que ela já vê a vida e ela cria em torno dela um mundo também diferente, um mundo melhor. Não é só aquele circunscrito, o planeta Terra físico, é o mundo em que nós nos colocamos. Na casa do meu pai, tem muitas moradas. Aonde você quer morar? Onde você quer habitar? Existem muitas oportunidades. Dependendo da forma como você vê a vida e os problemas, o seu mundo, ele pode ser um mundo bom, ou pode ser um mundo com muitas dificuldades. Depende muito onde você quer se colocar, como você encara os problemas na vida. Simplesmente como problemas ou como oportunidades. Isso pode fazer toda a diferença. Certo? Perfeito. Ou falei bobagem? Muito isso aí? Bem, muito bem. Perfeito. Se eu falei bobagem, me corrijam, meninas, por favor, hein? Esse pessoal dessa live é muito bom, é muito legal. Oh, meu Deus do céu. Mas fiquem à vontade, viu? Se vocês quiserem comentar também. Eu só vou fazer mais uma colocação. Para quem está nos assistindo, né? Para quem está nos vendo, né? Como o André falou, existe um mundo externo, né? E Jesus, quando veio aqui há mais de 2000 anos atrás, que ele falou para nós assim, olha, o reino de Deus está no seu coração, né? Então, vamos melhorar, vamos aprumar esse nosso mundo interno, para não acontecer o que nós lemos na abertura, né? Para que nosso fígado também seja perfeito. Boa, isso aí. Vamos ajustar todos os mundos, o externo e o interno, começando de dentro para fora. Exatamente. Preferencialmente, né? Eita, que essa live já tá cheia das reflexões, gente. Eu não sei o que eu vou falar agora.
Ai. Bom, brincadeiras à parte. A gente já entendeu aí, então, que depende de nós, né? A evolução do planetinha maravilhoso em que nós vivemos, né? E sobre os outros mundos aí, né? Como o Tinock disse no começo, e o André também, né? Tem uma classificação aí, né? Tem os mundos inferiores, os mundos intermediários e os mundos superiores, né? E agora no item 4, vai falar um pouquinho aqui dos mundos intermediários, né? Então vamos entender um pouquinho o que são esses mundos, quais são, né? Vamos lá. Diz o seguinte: nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos felizes, onde o bem supera o mal, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Posso comentar? Claro. Bom, vamos lá. Primeiro, como eles disseram, é difícil fazer uma definição absoluta, de fato. Imagine se houvesse um mundo para exatamente cada forma, cada categoria de bem ou de mal, não é? Existem inúmeros, obviamente, né? Mas eles precisam ser diferenciados de uma forma mais geral, não é? Então, na Terra, por exemplo, nós temos um mundo de provas e expiações, mas nós temos aqui dentro da própria Terra uma infinidade de estágios evolutivos, não é? Então, essa é a primeira observação. Mas, haja visto os bilhões de galáxias, os bilhões de planetas que existem em cada galáxia, por aí a gente pode ter uma ideia no número de planetas destinados à evolução humana, do espírito humano. Então, é enorme, é enorme. Uma outra observação que eu achei bem interessante é que nos mundos dos espíritos depurados, os espíritos felizes, né? Muitas pessoas podem perguntar assim, mas espera um pouquinho, o espírito chega lá, ele já chega com uma rede para pendurar em 2 árvores e ficar lá balançando? Para ficar balançando, ele não vai fazer nada? Ele é um mundo de contemplação? Então, absolutamente. O trabalho para o espírito evoluído é um verdadeiro prazer. É isso que o deixa feliz. Não é felicidade não é a ociosidade. Então, ao contrário do que muitas pessoas podem imaginar, o mundo de planeta de espíritos felizes é um mundo de trabalho. É um mundo onde os espíritos gozam de certa felicidade, mas certa não, absoluta felicidade, mas não quer dizer que eles vivem na ociosidade. Para muita gente aqui, né, na nossa condição, ser feliz é não ter que trabalhar mais, é não ter que fazer mais nada para ninguém, é ir para o Nordeste, esticar a rede, tomar água de coco e deixar a vida acontecer.
não é? Então, mas não é assim, não. Não é, para os espíritos evoluídos, os espíritos depurados, o trabalho é um verdadeiro prazer. É isso que os eleva. Então, obviamente, tem mais observações, não vou comentar tudo. O Enoque pode comentar mais alguma coisa que queira, tá? Mas, a princípio, as demais observações são muito claras, mas esses são dois pontos que eu queria ter tocado, que me chamou a atenção durante a leitura. E a Terra, enfim, é um planeta de provas e expiações. Antigamente, eu achava que expiação, quando era garoto, eu confundia com espiar. Eu sempre falo isso, né? Mas por que expiação, né? Expiação, espiar. Eu não sabia que era a palavra expiação, na verdade, né? Com X, né? Expiação. Então, expiação é você passar, experimentar desafios, provas difíceis, com o propósito de resgatar erros do passado, com o propósito de aprender, não de punição. É importante que a gente também deixe isso muito claro. Então eu estou pagando, você está sofrendo determinada situação com o propósito de aprendizado. Não é? E a prova, se você passar muito bem, você está mostrando que você está habilitado a voltar neste planeta ou no outro planeta em melhores condições. Então, esse texto aí foi muito, muito bom para isso. Quer comentar mais alguma coisa, Enoque? Claro, para complementar. Por favor. Também a doutrina espírita, né, ela trabalha em paralelo com a ciência, né? E a doutrina espírita, ela nos fala da pluralidade dos mundos, né? E nessa vastidão, como você falou, nessas vastidão de galáxias, né? Existem vários mundos, né? E quem criou, como se criou isso, né? Alguns segmentos dizem que Deus bateu a varinha e pronto, já fez todo o firmamento, né? A ciência, até hoje, tem como prova, né, da criação o Big Bang. É o que nós temos hoje, é o Big Bang. Talvez tenha algum conhecimento a mais. Mas nós sabemos, nós que seguimos a doutrina espírita, que a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que diz assim, o que é Deus, né? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, Deus criou todas as coisas, né? E quando a gente fala de pluralidade dos mundos, lá na questão 55 do Evangelho, diz assim, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz o seguinte questionamento. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? É como o André falou, nos mundos felizes, os espíritos adiantados, avançados, eles não vão colocar rede para ficar balançando, porque tem muita tarefa. Mesmo no nosso planetinha Terra, como foi falado que é de expiação e provas, né, existem, como o André falou, várias classificações de espíritos, né, e isso faz com que os espíritos mais elevados auxiliem aqueles menores que precisam de ajuda. E, por sua vez, aqueles que estão segurando numa mão para se elevar, tem a outra mão também para ajudar, né? Por isso que a musiquinha depende de nós. Então, na resposta dos espíritos, da questão 55, onde diz todos os globos que circulam no espaço são habitados, sim, e o homem da Terra está longe, muito longe de ser, como crê, como acredita, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Por isso da pluralidade dos mundos, que a doutrina espírita ela trabalha junto com a ciência. Perfeito. Quero complementar também com uma observação importante. Que bom. O porquê que existe tudo isso. Se nós entendemos que Deus é justo, é bom, Ele não poderia dar-nos apenas um único mundo para nós
podermos evoluir. Porque dentro da vida média humana, nós não conseguiríamos passar por todos os aprendizados, todos os desafios necessários para a nossa evolução. Haja visto os exemplos que nós temos, né, de crianças que falecem ao nascer, jovens que passaram por poucas experiências, as diferenças entre os pobres e os ricos, os felizes e os infelizes. Onde estaria a justiça de Deus? Onde estaria a justiça divina? O equilíbrio, a sua bondade, o seu amor por nós? Onde estaria se fosse apenas uma única oportunidade? Com a pluralidade, eu estava com medo de falar essa palavra, a pluralidade dos mundos, com esta pluralidade dos mundos, nós temos aí a prova, uma das inúmeras provas do amor de Deus por nós, que são oportunidades que nós temos de alçar planetas mais evoluídos, mundos mais felizes. Era essa observação que eu queria fazer, um pouco rasa, é verdade, poderia fazer de uma forma muito mais profunda, não é? Enoque pode complementar, mas eu acho que é uma observação bem interessante. Eu gostaria, sim, se o pessoal Claro. da live e o André permitir, Deus, né, na sua bondade infinita, ele colocou em nossos caminhos vários e vários profetas, né? E alguns corações, às vezes, que estão com os olhos vendados, dizem assim, mas Deus tem boca, Deus tem cordas vocais, como é que Deus fala, né? Então, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, Deus nos enviou, né, Jesus. E eu tenho uma passagem aqui, onde Jesus, através do irmão X, ele vai falar de humildade, é tudo circunstâncias, né, para que o nosso mundo de expiações e provas está em transformações há muito tempo para mundo de regeneração, né? Então, Jesus, através desse ensinamento, ele vai falar de humildade, de amor, de brandura, paciência, renúncia, perdão e compreensão e servir mais. Então, certa vez, um soldado romano chega a Jesus e diz assim: Mestre, não te procuro como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo todos os dias. Tenho necessidade de instrução para a minha conduta pessoal em auxílio do povo. Como agir quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho? Quando a vaidade ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora? Aí Jesus diz assim: é preciso humildade e servir mais. Jesus disse ao soldado. Aí o soldado faz nova pergunta: e quando a maldade se ergue, espreitando-nos à porta, que fazer quando os ímpios nos caluniam à feição de verdugos? Jesus responde: é preciso amor e servir mais. Senhor, e a palavra feroz? Que medidas tomar para coibi-la? Como proceder quando a boca do ofensor cospe fogo de violência, qual nuvem de tempestade arremessando raios de morte? Jesus responde: é preciso mais brandura e servir mais. E diante dos golpes, há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue. De que modo conduzir o nosso passo à frente dos que nos perseguem sem motivo e nos odeiam sem razão? É preciso paciência e servir mais. E a pilhagem, Senhor? Que diretrizes buscar perante aqueles que furtam desapiedadamente e poderosos, assegurando a própria impunidade à custa do ouro que ajuntam sobre o pranto dos semelhantes? É preciso
mas renúncia e servir mais, disse Jesus. E os assassinos, diz o soldado, que comportamento adotar junto àqueles que incendeiam campos e lares, exterminam mulheres e crianças? Jesus diz, é preciso perdão e servir mais. Desesperado por não encontrar alicerces ao revide público que o soldado precisava empreender mais larga escala, indagou, mestre, que pretendes dizer por seguir mais? E Jesus, sempre à volta de crianças, diz assim, convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos deste modo outro caminho mais alto senão servir bem do semelhante sempre mais. O soldado ficou desesperado, né? E abandonou quando estava com Cristo. 2 dias após esse diálogo, Jesus foi, naquela emboscada, foi preso. E quem estava à frente era aquele soldado que diz, não reages, Galileu? Mas o Cristo pousou os olhos serenos no soldado e disse, é preciso compreender e servir mais. Então, humildade e servir mais, amor, brandura, paciência, renúncia, perdão e compreensão e servir mais. Para que esse nosso mundo de expiações e provas progrida. Porque o planeta em si, como o André falou, não vai mudar. Quem vai mudar somos nós. E essas virtudes que Jesus nos presenteia nesta mensagem do irmão X é o desfecho, eu acho que o André estava também colocando. Muito bom. Isso me fez lembrar, né, a passagem que Jesus disse, né, bem rapidinho, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele espera de nós é tudo isso que você falou. Exatamente. Não é? O restante é da terra, é do homem, é da matéria. E isso tudo passa como um piscar de olhos diante da eternidade. E o restante é de Deus, que é para a eternidade. É isso que nós levamos, brandura, paciência, perdão, é isso que nos melhora. Foi linda a mensagem, Enoque, gostei demais, estava aqui quase emocionado, porque realmente, e no encontro dele, né, com o soldado novamente, foi muito forte isso, foi muito forte. Obrigado aí, foi muito bonito. É isso aí. Então, aqui nesse item 4, né, eles explicam um pouco sobre o mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, mundos felizes e os celestes, né, como o tio André e o tio Enoque comentaram aqui um pouquinho. E no último item que a gente vai ler hoje, está escrito assim: os espíritos encarnados sobre o mundo a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingiram sobre o mundo um grau de adiantamento que ele comporta, passa para o mundo mais avançado, e assim sucessivamente até que tenha atingido o estado de espíritos puros. São, igualmente, estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz, ainda que aqueles que são forçados a deixar quando são obstinados do mal. Perfeito. Quer comentar, Enoque? Pode comentar, complemento se for necessário. Com certeza.
Nós passamos, né? Nós que estamos no mundo de expiações e provas, nós passamos pelo mundo primitivo, por todas essas etapas, como você diz, né? Nós fomos fazendo os nossos testes, as nossas provas, fomos sendo bem avaliados e fomos passando por etapas, né? Hoje, nós estamos aqui no mundo de expiações e provas, trabalhando para a regeneração. Mas lá atrás, nós não tínhamos essa ideia do Deus, né? Então nós buscávamos Deus na pedra, na flor, né? Então esse tempo já passou, nós já aprendemos. Hoje nós estamos nesse mundo de expiações e provas, né? E nós temos a certeza, porque nós seguimos a doutrina espírita, nós temos a certeza que em um tempo, um dia, nós estaremos nesse mundo feliz, né? Mas não é sem nosso próprio mérito. Nós temos os nossos méritos, as nossas avaliações, os nossos testes, as nossas provas, e conforme nós fomos fazendo as provas e vamos passando, nós vamos adiantando, ou, como o nosso irmão André falou, nós vamos ficando parados, ou mesmo indo para mundos primitivos para fazer com que estes mundos primitivos, né, melhorem, como nós também recebemos a visita dos nossos irmãos capelinos aqui na Terra. É com você, André. Perfeito. Não, perfeito. Não consigo complementar muito, mas como realmente havíamos dito, né? Nós não estamos aqui de forma indefinida, né? Nós não estamos aqui condenados a viver aqui na Terra, neste planeta, de forma definitiva. Nós passamos por um processo de progressão e depende realmente de nós atingirmos mundos superiores. Agora, algo que veio também na minha mente, assim, nós podemos nascer novamente no mundo de provas e expiações. Pode ser a própria Terra, ou pode ser um planeta um pouco melhor, mas ainda de provas e expiações. Sim. E novamente nascer, porque não são milhares, a gente não sabe exatamente quantos são. Pelo menos encarnados nós não temos essa informação, não é? Mas assim, sucessivamente, até que nós sim cheguemos a estar habilitados a um mundo de regeneração. Mas ainda nós podemos vir outras tantas vezes e nascer em outros mundos um pouco melhor, de provas e expiações ainda. E assim sucessivamente. E no mundo de regeneração, podemos também passar pelo mesmo processo. Certo? Eu realmente não consigo complementar mais. Mas isso que você colocou... Dizendo apenas que... Oi, querido, pode falar. Isso que você colocou significa que nós, ou nenhum espírito, está ligado indefinitivamente naquele mundo, né? É o que você acabou de colocar. Ou nós podemos progredir ou estacionar, né? Mas tudo isso depende dos nossos atos, das nossas atitudes. Perfeito. Eu até costumo, para aqueles espíritos que são convidados a ir a mundos inferiores, né? Para poder contribuir, né? E para eles será então uma expiação e uma prova. Eu costumo dizer que é uma palavra que ficou muito conhecida, né? Que é condução coercitiva. Eu não sei se as meninas pegaram, mas nós ouvimos nos últimos tempos, né? Ao invés de falar, você está, vou levar você preso, não, eu estou fazendo uma condução coercitiva. Então, os espíritos persistentes no mal, eles são conduzidos coercitivamente, não é? Um convite mais direto, né? Sem muita opção de recusa, a estarem em mundos primitivos, mais primitivos, para poder eles aprenderem e contribuírem com o que aprenderam para a evolução desse novo planeta que eles estarão habitando. Então, é assim que acontece nesses casos. Certo, Enoque?
Certíssimo. André, levando em conta isso que você falou, né, e nós que somos seguidores da doutrina espírita, e aproveitando também que nós estamos nesse clima de Natal, né, é, é possível, né, é possível quando nós nos deitarmos, formos dormir, né, que nós conseguimos ajudar alguém, né, no lado, na parte espiritual, né, ou mudar algum pensamento. Eu estou dizendo isso para você explicar, porque eu tenho certeza que alguém da live tem um pouco dessa dúvida. Será que nós conseguimos fazer algo para amparar, para auxiliar alguns corações quando estamos assim dormindo? Hum, porque muita gente fala assim, né? Ah, eu gostaria muito de ajudar. Será que eu consigo, mas eu não vejo como? Sim, claro, Enoque. É possível sim. Então, a gente, inclusive, em função desse próprio clima de Natal, é legal a gente falar desse tipo de comportamento que a gente deve ter. Nós podemos auxiliar o próximo, mesmo enquanto nós dormimos. O corpo físico é que precisa de descanso. O nosso corpo espiritual, ele não precisa, ele continua na ativa. Então, ao deitarmos, nós podemos pedir, nós podemos nos comunicar com os nossos amigos espirituais, a Jesus, que nos oriente no sentido de contribuir para um mundo melhor, para que a gente possa dar a nossa contribuição aos espíritos sofredores que estejam desencarnados e mesmo aos espíritos sofredores que estejam encarnados. Sim, então a resposta é sim. Nós Maravilha. podemos contribuir de forma muito importante, diga-se de passagem, não é? De forma muito importante. E também para aprender. Nós podemos, enquanto dormimos, nós aprendemos, nós contribuímos de todas as formas com o plano espiritual, com os trabalhos divinos. É só a gente pedir com vontade, com força e com confiança que nós faremos parte desse grupo de espíritos iluminados que vai contribuir para a evolução do planeta. Nesse sentido, né, que você acabou de falar, eu queria. O sol está olhando para cima. Vai ser rápido só. Nesse sentido que eu André. É assim. Desculpa, tio, pode falar, não foi por isso não. É que, gente, deu um relâmpago aqui que eu levei até um susto, mas vamos lá, continue. Até meu coração quase parou aqui, de tanto rápido que ele bateu. Sabe que eu estava focado aqui, eu nem reparei, mas com certeza foi o relâmpago. Então diz assim, essa leitura que eu vou fazer diz assim, como nós estamos nesse mês de dezembro, né? Nós estamos falando de Natal, nascimento de Jesus, e você acabou de falar que a gente pode ajudar as pessoas, né? Não já ir dormir nem acordar sendo como se fosse um derrotado, né? É o que você falou, ter fé, ter força e ter vontade. Diz assim, Senhor Jesus, há mais de 2 milênios estabeleceu o Natal com a tua doce humildade na manjedoura, onde te festejaram todas as harmonias da natureza. Reis e pastores vieram de longe, trazendo-te ao berço pobre o testemunho de sua alegria e de seu reconhecimento. As estrelas brilharam com luz mais intensa nos fulgores do céu, e uma delas se destacou no azul do firmamento, para iluminar o suave momento de tua glória. Desde então, Senhor, o mundo inteiro, pelos séculos afora, cultivou a lembrança da tua grande noite, extraordinária de luz e de belezas diversas. Continuando, diz aqui assim: Tu que ressuscitaste Lázaro, tu que fizeste que os cegos vissem
que os mudos falassem. Abre de novo os olhos rebeldes de tuas ovelhas ingratas e desenrola as línguas da verdade e do direito, que o medo paralisou nesta hora torva de penosos testemunhos. Nestas lembranças do Natal, recordemos a figura simples e suave quando ia pelas aldeias que bordavam o espelho claro das águas de Tiberíades. Queremos o teu amparo, Senhor, porque agora o lago de Genezaré é a corrente represada de nossas próprias lágrimas. Pensamos ainda ver-te quando vinhas de Cesareia de Filipe, para abençoar o sorriso das doces crianças. De teus olhos misericordiosos e compassivos corria uma fonte perene de esperanças divina para todos os corações. De tua túnica humilde e branca vinha o símbolo da paz para todos os homens do porvir, e de tuas palavras sacrossantas vinha a luz do céu, que confunde todas as mentiras da terra. Senhor, estamos reunidos em teu Natal e suplicamos a tua bênção. Somos as tuas crianças, dentro da nossa ignorância e da nossa pobreza. Tenha piedade de nós. Ainda dize-nos, meus filhinhos. Nossa. Irmão X. Linda mensagem, hein? Linda mensagem. Realmente muito bonito. Esse irmão, ele nos deixou essas pérolas, este colar de pérolas, né? E cada pérola é uma bênção que ele nos oferece. Maravilha. Lindo demais, lindo demais. É uma descrição maravilhosa, né, do que Jesus nos proporciona, não é? Muito obrigado, valeu, adorei. Muito bom. Meninas, comentários? Alô? Só concordar e agradecer também por essa mensagem maravilhosa. O tio já fez 2 leituras aqui que eu já estou aqui, não sei, né? Me segurando também aqui, porque trazem, né? Faz com que a gente fique realmente reflexivo de tantas coisas maravilhosas que o nosso irmão e amado mestre deixou aí para nós e a gente fica deixando passar, né? A gente deixa passar várias coisinhas tão pequenas às vezes, né? Que a gente deveria valorizar mais, deveríamos prestar mais atenção, né? Levar mais a sério, né? Mas tudo bem, agora que a gente já sabe disso, vamos valorizar mais, né? E sobre o estudo do Evangelho de hoje, acho que todo mundo quer chegar lá nos mundos Superiores. virar espíritos puros, né? Vai demorar um pouquinho, mas depende única e exclusivamente aí de cada um de nós, né? Então façamos a nossa parte, né? Desde já. É isso aí. Lembrando que aqueles que são convidados a se retirar, eles não regridem, hein, gente? O espírito não regride nunca, ele sempre estaciona, né? Nunca regride. Ou seja, nunca perde aquilo que ele aprendeu. Né? Exatamente. Por mais É que isso aí. sejam convidados a se retirar e ir para um mundinho um pouquinho, né, mais difícil, ele vai ter lá todo o seu conhecimento para poder ajudar os outros irmãos. É isso aí. E com o propósito de se melhorar, né? Exatamente. Ele vai auxiliar, com isso ele vai ser mais dócil, mais generoso, não é? Ele vai ser mais humilde. E, então, o único propósito sempre é de melhorar o espírito, para que ele consiga alçar, então, o mais breve possível, mundos melhores, mundos superiores. É isso É aí. isso aí. Bem Certo? colocado, André. E já é a minha hora da leitura ou não?
Eu não Só sei, às tem vezes eu mais algum fico, né? recadinho? Não, calma aí, tio. Aguenta só mais um pouquinho. Não, é verdade, tem os recados. Vamos só fechar aqui, gente, pessoal aí que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar, enfim. Esse foi o estudo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e tenham compreendido. Caso tenham alguma dúvida ou algo, né, alguma informação não tenha ficado muito clara, mandem aí nos comentários. Pode mandar uma mensagem lá no Insta do Joca também, uma mensagem para Má, para mim. Enfim, que aí a gente repassa para o tio Enoque, para o André, e eles vão resolucionar aí a dúvida de vocês, tá bom, gente? Mas esperamos que vocês tenham gostado. E antes de irmos para a reflexão final aí, que eu sei que é maravilhosa, e a prece de encerramento, Má, vamos aos recadinhos. Vamos lá, gente. Então, nós do Joca pertencemos à SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. E na SECA tem um trabalho social que atende mais de 200 famílias. E todos os meses, essas famílias recebem uma cesta básica que tem arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, fubá ou farinha de trigo. E estamos aqui pedindo a ajuda de vocês para continuar, quem já doa, né, e pode contribuir mais vezes, a ajuda de vocês para montar essas cestas com esses mantimentos. Quem nunca doou e nunca ajudou, é uma oportunidade de exercer aí a caridade em função da ajuda dos nossos irmãos. E vocês podem levar essas doações até a casa, que fica na Rua Arnaldo Maguini Caro, 1370. Todos os sábados tem voluntários muito maravilhosos que recebem essas doações das 9 às 17h30 e direcionam para a montagem das cestas dessas famílias. Além da doação, né, desses mantimentos até a casa, quem não é de São Paulo ou não se sente confortável de sair, pode fazer a transferência bancária, que nós deixamos aí os dados, certo? E aí pode pôr no cantinho da observação lá cestas básicas, doação. E, gente, o valor é o valor que o bolso e o coração permitirem, certo? Toda doação é importantíssima, não importa o valor. O importante é contribuir e ajudar na compra, né, dessas cestas básicas. O outro projeto da casa é o Pão da Seca, que é todo sábado grupos vão lá, fazem uma comida muito cheirosa, fazem uma comida muito gostosa, uma comida de muito amor, e eles levam aos nossos irmãos que estão em situação de rua aqui na região. Então, junto com essas marmitinhas, eles levam água ou suco, e eles levam naquelas garrafas de 1,5 litro. E o estoque deles de garrafa está um pouco baixo, então nós viemos aqui pedir a ajuda de vocês para doar essas garrafas. Só para colocar para vocês que estão preparando a ceia de Natal, né, desse dia 24 para o dia 25, no dia 26 é sábado, e o pessoal do Pão da Seca estará lá na Seca para fazer a refeição para o pessoal que moram temporariamente nas ruas. É isso aí. Então, se sobrar uma garrafa de coca, de refrigerante, de água, de suco, pode levar lá no dia 26, que eles vão lá higienizar tudo bonitinho, colocar uma aguinha, um suquinho e vão levar aos nossos irmãos. Pode ser, gente, garrafa de água, de suco ou de refrigerante, tá? Daquelas de 1,5 litro, 2, certo? Pode doar também garrafas cheias, né? Pode doar garrafa cheia também, gente. Cheia, vazia, Né? O importante é ajudar. Só não pode ser meio Posso cheio fazer nem uma meio perguntinha? Verdade. Posso fazer uma pergunta? Já tem o Pix? Pix da Seca? Tem. Tem? Tem? Vamos pegar a legal. informação. Bom, tá. Não sei se o Enoque já pode divulgar, mas... Não, eu não sei qual que é, porque mas eu sei que tem.
Que tem uma Tá bom, chave, então. a chave, né? A chave eu não sei, eu sei que tem. Porque às vezes a pessoa quer transferir e o valor da transferência, às vezes é mais caro do que o próprio, né, O próprio valor, é até da verdade. transferência, né? A taxa às vezes verdade. é mais cara do que a taxa. Aham. Então, Boa, né? Mas em boa, breve, então, tio. Já pedi né? aqui Agora a é chave do gratuito, né? Pix para o pessoal do financeiro e assim que a gente tiver, a gente coloca também aqui pra galera. Isso Continuando. aí, gente. E por último, vou fazer aqui o convite para quem conseguir e puder realizar a prece curativa às 9 horas da noite. É só pegar um copinho, colocamos água, passamos as nossas preces e vibrações e após encerrar a gente toma uma aguinha que já terá sido fluidificada. Lembrando que no momento da prece nós precisamos nos conectar de fato com o nosso Criador, com o nosso irmão e mestre Jesus e os espíritos benfeitores, os médicos espirituais. Porque a fluidificação da água é feita através dos nossos fluidos com os fluidos dos nossos irmãozinhos. Então, se a gente for fazer a prece pensando na ceia que a gente vai comer, né? No almoço, que é o resto da ceia, gente, não vai dar muito certo. Então, vamos fazer a prece curativa com seriedade. Certo? Correto. Gente, já recebi a resposta aqui do pessoal do financeiro, hein? Século XXI, tecnologia nas pontas do casco. Gente, o Pix da Seca, para quem quiser, é o CNPJ. Só se você conseguir colocar aí pra gente o número do CNPJ. Então, Muito quem bom. puder e quiser fazer pelo Pix, é o CNPJ, que a Sol vai colocar aí em alguns segundos. Se achar. Jingle bell, la 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 la. La, la, la. Aí, Apareceu o Pix da é Seca. isso aí, gente. O Pix da Seca é o CNPJ, tá, Então tá gente? aí. Então, mais fácil ainda de fazer uma Sem custo. sem custo, faz uma doação, ajuda, cai na hora, maravilhoso. Né? Rápido e rasteiro. Rápido rasteiro. Então, podemos agora então ir para as mensagens. Mensagens. O tio tem Mensagens? Ou a minha leitura? a Acho que é a leitura. Vamos à reflexão Que final do tio André e em Isso aí, seguida de encerramento, por gentileza. é isso que eu quis dizer. maravilha. Então tá bom. Então tá bom. Bom, então, do livro que eu gosto muito de ler, que anda sempre comigo, Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. O título do texto é Saindo do Lugar. Achei muito apropriado esse tema porque estamos falando de diferentes categorias de mundos, né? Mudança de mundos primitivos, mundo de provas e expiações, regenerados, mundos felizes. E o que a gente precisa para mudar de mundo? Precisa sair do lugar. Então, esse texto, eu acho que tem muito a ver. Então, vamos lá. Agradeço a todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. Chico Xavier. Ninguém aprecia a prova que nos tira a tranquilidade, mas haveremos de convir que, sem ela, raramente avançaríamos nos degraus da evolução. Concorda, Enoque? 100%. A prova é o meio de que Deus se utiliza para que o homem reconheça que é capaz de muito mais do que tem feito. E vocês, meninas, concordam? Com certeza. Perfeito. É a doença que muitas vezes faz o quê? Ela nos ensina a preservar a saúde. É o desemprego que nos empurra para a busca de uma qualificação profissional mais adequada. É a solidão que nos faz valorizar as amizades que outrora não soubemos preservar. É o vazio existencial que nos faz buscar um sentido verdadeiro para a nossa vida.
Os que vivem cercados de facilidades quase sempre estacionam seu desenvolvimento nas avenidas da inércia e do comodismo, e geralmente nada produzem de útil para si ou para a comunidade onde vivem. Como não possuem desafios existenciais, porque tudo lhe cai nas mãos, não encontram alguma motivação na vida e por isso se tornam presas fáceis das drogas, porque encontram nelas certo prazer que obteriam naturalmente, se caso tivessem objetivos por lutar, em busca de uma vida, de uma melhoria da sua vida e da realização interior. Não será por isso que temos visto tantos jovens de classes abastadas envolvidos com droga? É interessante notar também que os espíritos superiores, quando vão reencarnar, sempre programam uma cota de dificuldades na futura experiência carnal, porque dizem que as dificuldades são como cercas de Deus para que errem menos do que se estivessem todas as facilidades do mundo. Olha que lindo isso. Que maravilha. As dificuldades são como cercas que nos protegem, que evitam que a gente acabe caindo em mais erros. Exatamente. Sem pregar o masoquismo e a acomodação, procuremos aceitar os desafios que nos chegam como convites que Deus nos formula para sairmos do lugar comum em que nos demoramos, em prejuízo de nosso próprio crescimento espiritual, e avançarmos resolutos rumo ao progresso e à felicidade. Assim venceremos. Amém. É assim, meus irmãos, que nós temos que ver tudo, lindo, não? Que estamos passando, especialmente esta pandemia, esse momento tão difícil, não só para nós brasileiros, mas para o mundo inteiro, inclusive para os espíritos que nos acompanham. O quanto está sendo difícil, tenho certeza, para que eles nos auxiliem, para que eles nos acalmem, nos deem tranquilidades. Mas nós precisamos tirar algum proveito dessa experiência que nós estamos passando. Nós temos que refletir, entender que o que passa no outro lado do mundo nos interessa. Nós devemos nos preocupar. Nós devemos nos preocupar com a qualidade de vida do outro, daquele nosso vizinho, daquele que está muito perto e às vezes nós não enxergamos. Isso é uma reflexão muito importante que nós devemos tirar nesse momento. Então, que neste Natal, meus irmãos, nós possamos fazer estas reflexões que nos fazem sair do lugar, que nos elevam, que nos adiantam, que nos ajudam, que nos auxiliam. Caiu a internet.